Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos muita alegria em poder celebrar hoje a festa de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Nós queremos ouvir esse grande e belo testemunho de fé, de amor a Jesus, de amor à Igreja, que nos deixou Santa Teresa e que tanto nos auxilia em nossa vida. Mas vamos ouvir antes o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, quero hoje, neste dia tão importante para todos nós cristãos, para a Igreja, dia em que celebramos a festa de Santa Teresa de Jesus, voltar a nossa reflexão, sobretudo ao testemunho de sua vida. Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila, Espanha, no ano de 1515. Entrou no Carmelo da Encarnação em 1535. Depois de um período de tibieza, começou a sua conversão com uma intensa vida mística em contato com Cristo, que a levou ao forte desejo de seguir a Igreja do seu tempo, dilacerada pela Reforma Protestante. Em 1562, fundou o Carmelo de São José, em Ávila, onde deu início à reforma da ordem. Seguiram-se diversas fundações de conventos reformados em Castela e na Andalúzia. A reforma estendeu-se também aos conventos carmelitas masculinos, graças à colaboração de São João da Cruz, seu diretor espiritual, a partir de 1567. No leito de morte, declarou-se feliz por morrer filha da Igreja. Faleceu a 4 de outubro de 1582.
Foi canonizada por Gregório XV em 1623 e declarada doutora da Igreja por Paulo VI em 1970. Teresa de Jesus deixou-nos um precioso testemunho da sua caminhada de fé no livro da sua vida, onde revela uma infância religiosamente precoce, uma juventude vivida na crise, uma recuperação vocacional aos 20 anos, seguida ainda por uma experiência de vida religiosa com altos e baixos, até a conversão definitiva, quando já se aproximava dos 40 anos. É a lenta caminhada de uma história de salvação, que desde os limites do pecado se desenvolve numa conversão sincera e total, com uma determinada determinação, com uma opção total e definitiva pelo Senhor, que dá, assim, abertura a uma experiência mística em que Deus opera maravilhas. A vida de Teresa testemunha o processo de transformação da sua pessoa, o desejo de salvação, a efetiva mudança de vida, a graça do Espírito Santo que a penetra e conduz a uma intensa experiência de fé cristã. Nela notamos a graça mística como iluminação interior e como experiência de salvação e de transformação. A presença de Deus, a força da palavra e dos sacramentos, a revelação de Cristo ressuscitado na sua santa humanidade, a efusão do Espírito Santo e dos seus dons. A experiência da inabitação trinitária, da comunhão total com Cristo Esposo, orientada para o serviço da Igreja, meta ideal da santidade cristã, coroou a sua caminhada. Foi um itinerário em que a oração interior, divina amizade com Deus, foi a chave de compreensão. Tudo desembocou na mística do serviço, numa forte unidade de vida, vivida e ensinada pela Santa, num grande amor pela Igreja, demonstrado concretamente na promoção da santidade da vida e no serviço da vida contemplativa para a renovação da Igreja. Santa Teresa tem o seu lugar entre as almas que antes das revelações do século XVII fixaram seus olhares no coração de Jesus. Ela escrevia ao bispo de Osma, que lhe pedia um método de oração. Colocareis diante dos vossos olhos, os do corpo e os da alma, a imagem de Jesus crucificado, que haveis de considerar atentamente e em pormenor, com todo o reconhecimento e amor de que fordes capaz. A chaga do seu lado, pela qual vos deixará ver o seu coração a descoberto, revelar-vos-á o indizível amor que nos marcou, quando quis que esta chaga sagrada fosse o nosso ninho e o nosso asilo, e que nos servisse de porta para entrarmos na arca no tempo das tentações. Ela tinha recebido esta orientação dos padres da Igreja e dos santos dos séculos XII e XIII. Uma das suas práticas mais caras era a de se transportar em espírito à noite, ao tomar o seu repouso ao jardim da agonia. Meditava sobre as angústias do Salvador, compadecia, unia-se a ele. Não era isto a hora santa? E o seu coração trespassado pelo dardo inflamado do serafim, que lhe causava um tão suave martírio, não a fazia pensar sem cessar na chaga de amor do seu Jesus crucificado? Vejam, esta é uma belíssima
reflexão sobre a vida de Santa Teresa que devemos trazer para nós. Precisamos unir nossas dores às dores de nosso Senhor e conseguir enxergar que no Cristo crucificado está a busca de nossas vidas, porque somente passando pela cruz é que chegaremos à ressurreição. Vamos pedir a Santa Teresa de Jesus que possa nos auxiliar, nos proteger, nos fortalecer com seu testemunho de vida e de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fique em paz.